Boa noite a todos. A gente vai começar uma live hoje a respeito do investimento no mercado de ações. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Sejam bem-vindos, boa noite, boa noite. Boa noite a todo mundo aí. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema vai ser algumas técnicas, algumas dicas de como a gente vai formar uma carteira de previdência, uma carteira de investimentos com foco sempre na renda. É uma das maneiras no mercado de ações que a gente pode utilizar para poder obter uma renda através do investimento diretamente. Boa noite a todos aí. Esperar mais um pouquinho o pessoal acabar de chegar para a gente começar o nosso tema. Bom, pessoal, a gente começar hoje, eu queria comentar com vocês primeiramente o porquê dessa live, o motivo da gente tá fazendo essa parte aqui. Eu queria comentar com vocês a respeito de uma parceria que eu estou fazendo, que é justamente uma forma de viabilizar essa assessoria de investimentos. Então eu comecei com esse Instagram mais ou menos em fevereiro do ano de 2020 e comecei a comentar algumas coisas sobre o mercado de ações, como investir no mercado e tudo. Entretanto, eu estava com uma dificuldade de fazer um programa que eu pudesse acompanhar os investidores ao longo do tempo. O que eu observei? Eu cheguei a fazer algumas mentorias individuais com algumas pessoas e essas pessoas conversaram comigo, eu marquei ali algumas sessões, a gente conversou, eu expliquei para elas a base de como é que funciona a metodologia de investimentos. E tá bom o áudio, gente? Tá tranquilo? Tá escutando direitinho? Sim, né? Então o que acontece, gente? E aí eu comecei a ter um pouco de dificuldade com isso, porque eu via que algumas pessoas seguiam a metodologia por um tempo e depois de um tempo essas pessoas perdiam, né? Elas começavam ali, entendiam bem claramente como que elas iam investir, o que elas deveriam fazer, quais os critérios de escolher as ações. E obrigado pelo retorno, Gabriel. Como que elas iam escolher, e depois de um tempo essas pessoas ficavam perdidas. Então assim, eu acompanhei a carteira de algumas delas depois de um tempo e observei que de repente elas já não tinham mais aquelas ações, né? E elas começaram a colocar um monte de ações na carteira com base em dicas, né? Então tipo assim, elas escolhiam as ações aleatoriamente e aí começou a não ter mais o resultado. Então de repente eu vi que depois de um ano e pouco essas pessoas estavam investindo no mercado, elas estavam completamente perdidas. E eu vejo isso muito acontecendo com quem está começando no mercado hoje. Então a pessoa começa a fazer os primeiros investimentos e ela começa a ganhar uma certa confiança. Então principalmente quando o mercado está em alta. Então quem entrou na bolsa ali em 2020, ainda lá no começo desse ano, ainda aí até o final do primeiro semestre, ainda o mercado ainda estava crescendo forte, estava recuperando muito bem do que aconteceu na pandemia, né? Então, ou seja, a bolsa saiu ali de mais ou menos 60 mil pontos, 62 mil pontos foi a mínima, que ela chegou no dia 23 de março de 2020, e ela chegou a 131 mil pontos no final do mês de junho. Então, ou seja, deu praticamente 100%, isso aí só o índice, né? Várias ações deram muito mais do que isso, 200%, 250% no mercado. E aí, nisso aí, o que aconteceu? Quem experimentou essa alta durante esse período ficou confiante, achou que o mercado era muito fácil, né? Que era só comprar, qualquer coisa que você comprasse ia subir e ganhava dinheiro e tranquilo, né? Só que na prática a gente vê que não funciona exatamente dessa maneira, né? É bem mais complexo do que isso. Existem várias técnicas que tem que estar por trás para você ter um investimento de forma segura. Porque eu acho que o primeiro princípio que a gente deve respeitar quando a gente fala de dinheiro é a questão de segurança, né? Porque o dinheiro, não sei, acredito que seja para todo mundo, é sempre uma coisa muito difícil de você ganhar, não é uma coisa que cai do céu. Então a gente tem que valorizar muito, então a gente não pode especular, a gente tem maneiras de se defender para a gente poder não perder o mercado no mercado de ações. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, ele é um mercado, na verdade, de oportunidades e não um mercado de risco. Essencialmente na Bolsa Brasileira, onde que a gente tem oportunidade de comprar várias ações sendo cotadas
a metade do preço que vale o patrimônio líquido da empresa. Ou seja, uma ação do Banco do Brasil, por exemplo, hoje ela é negociada na faixa de 60% do patrimônio líquido. Ou seja, se pegasse o banco, vendesse o banco todo de uma vez, né, o valor que ele vale, ele está sendo negociado por praticamente metade, né, quando ele estava ali na faixa de R$ 29. Já começou a dar uma recuperada, já subiu um pouco mais aí de 12%, quase 15% aí de alta já das mínimas que ele chegou. Para vocês terem uma ideia, ainda um exemplo do Banco do Brasil, não é uma recomendação de compra, tá, gente? É só um exemplo para a gente poder seguir aqui. Essas ações do Banco do Brasil, elas estão sendo negociadas hoje também a 4 vezes o lucro dela. O que é isso? A estimativa de lucro do Banco do Brasil é cerca de 20 bilhões de reais por ano. O valor de mercado das ações do Banco do Brasil é cerca de 80 bilhões. Então, ou seja, em 4 anos, todo o investimento, né, ou seja, todo o valor da empresa, ele é recuperado. Então, ou seja, se você compra uma ação do Banco do Brasil na faixa de R$ 30, em 4 anos você já recuperou os seus R$ 30 com os lucros que ela gera. Pode até ser que ele não distribua todos os lucros, tá? Então pode ser que nem retorne tudo em dividendos. Mas a Petrobras, por exemplo, tem um programa de dividendos para os próximos 5 anos de retornar todo o valor da ação, que está hoje na casa de R$ 29, só em dividendos, né? Só agora esse ano ela já pagou quase R$ 5 de dividendos, ou seja, um yield aí de mais de 15% em cima do valor. E para o ano que vem, com certeza, a possibilidade maior é de pagar muito mais do que isso que ela pagou esse ano. Vale, né? E entre outras várias empresas aí que estão pagando dividendos assim, excelentes, né? Então, qual que é a ideia, gente? A gente passar uma metodologia que seja consistente, uma maneira que seja acessível a qualquer pessoa que queira investir no mercado. Então, qual que é a proposta que a gente está fazendo aqui agora? É justamente essa, de eu poder acompanhar cada investidor individualmente ao longo do tempo que essa pessoa for investir. Então, esse programa novo vai me possibilitar justamente isso, que não vai acontecer como o exemplo da mentoria, porque a mentoria tinha esse desafio, como acompanhar as pessoas depois de um tempo, porque é uma carteira com foco no longo prazo. Tá? Então, em essência, é um investimento que não vai dar um retorno de um dia para o outro. A gente tem que ser realista, né? Se alguém te vender uma ideia diferente dessa, muito cuidado, porque isso não funciona no mercado financeiro. Não existe mágica, não existe você colocar o dinheiro num ativo qualquer, que seja uma criptomoeda, né, que estão se valorizando muito, ou uma ação de uma empresa americana, né, ou outro tipo de investimento qualquer. Não existe mágica, né? Então ninguém pode te garantir que aquele ativo específico vai continuar se valorizando. Ele pode já ter se valorizado numa velocidade absurda, né, como o exemplo que eu estou falando das criptomoedas, mas não existe garantia nenhuma de que os próximos retornos vão ser equivalentes ao que foi no passado. Como em lugar nenhum tipo de investimento pode ser dessa maneira. Então não existe retorno garantido em nada. Tá, gente? Agora existe possibilidades, existem estudos sérios que pegam o histórico de lucro das empresas. Então, se uma base mínima que a gente tem a respeito do mercado de ações é que as cotações sempre seguem os lucros das empresas. Então, durante o início, às vezes, assim, em alguns momentos específicos, quando tem essas turbulências políticas, coisas que acontecem no Brasil, especificamente com algumas empresas que tem algumas crises temporárias, então igual foi agora o problema da crise hídrica, né, que estava tendo em alguns estados especificamente. Então as empresas geradoras de energia, as empresas do setor de saneamento passaram por uma certa dificuldade, tiveram custos aumentados, o lucro reduzido. Então essas empresas nesse momento fazem com que as cotações caiam muito. Mas nesses momentos que as cotações caem muito, é que surgem as grandes oportunidades no mercado. Então o investidor precisa ter uma metodologia clara de investimentos, bem definida, justamente para ele saber como agir nesses momentos de crise, porque sempre, gente, é regra, sempre no mercado as crises, as quedas vão apresentar as melhores oportunidades. E aí o investidor tem que ter clareza para saber que tipo de ação ele vai comprar naquele momento. Tá? Tem que ser empresas preferencialmente mais defensivas, igual a gente falou no começo. Então, antes da gente pensar em ganhar dinheiro, a gente tem que pensar primeiro em preservar o dinheiro que a gente já tem. Então, a gente vai buscar sempre maneiras de evitar essa perda ao máximo, através de várias técnicas que a gente vai apresentando ao longo do tempo. Então, uma delas básica de todas é a questão da diversificação. Ela é muito simples, muito óbvia,
mas tem que ser bem feita também, não pode ser qualquer diversificação, não pode ser aleatório, você não pode comprar qualquer empresa, tá certo? Então, tipo assim, quando acontece esse momento de queda, que o investidor fica perdido. Então, às vezes a pessoa investe num fundo de investimento, não conhece o gestor, não sabe o que está por trás da ideia, tá? A gente tem que aprender a valorizar o dinheiro que a gente ganha e justamente fazer com que ele trabalhe para a gente poder ganhar retorno em cima disso, para a gente poder ter a tranquilidade financeira que a gente busca, tá? Então, assim, o objetivo desse programa que a gente está criando é justamente ao longo, né, assim, com base nessa experiência que eu tenho nesse tempo de mercado, agora já estou inteirando aí quase 19 anos aí que eu comecei a investir, justamente para poder assessorar essas pessoas. Então, assim, eu passei um longo período de tempo, cerca de quase 15 anos, nessa questão da tentativa e erro, né, buscando formas de investir no mercado de mais curto prazo, de especulação, de mercados futuros, mercado a termo, opções, fundos, tudo que vocês pensaram eu já fiz e nada funcionou. Né, assim, todas as tentativas, porque assim, é a área que eu sempre gostei de mexer, é minha paixão, né, de verdade. Então, essa não funcionava. Então, assim, de uns tempos para cá, cerca de 3 anos aí, mais ou menos, 4 anos, que eu voltei às origens, né? A forma como eu comecei a investir lá atrás, eu achei que era bobagem, que tinha outro caminho mais rápido, e depois vi que não funcionava. Então, esse programa que a gente está fazendo, justamente esse programa de assessoria, a gente vai poder acompanhar cada investidor especialmente, para poder o quê? Olhar a questão de qual o melhor investimento para cada pessoa, qual o perfil, né? Então, hoje mesmo eu fui prestar uma das primeiras assessorias desse programa, e a pessoa que eu fui encontrar, ela tem um perfil extremamente conservador, né? Então o Fred está comentando aí de day trade, já fiz muito, viu? Muito day trade é o cemitério do malandro, né? Literalmente, né? A máquina de perder dinheiro, né? Eu particularmente não tive a oportunidade de conhecer ninguém ao longo desse tempo todo de mercado que conseguiu ganhar dinheiro de forma consistente com day trade, tá, gente? Day trade, para quem não conhece, é um tipo de operação que você compra e vende ações, né, ou outros tipos de ativos no mesmo dia, né? Você fica ali acompanhando o mercado durante o dia inteiro e fica ali comprando e vendendo, tentando lucrar com essas possibilidades, né? E praticamente não existe, não vou falar ninguém, mas assim, praticamente a gente não conhece quem realmente tem sido bem sucedido nesse tipo de operação, né? Então, a ideia basicamente é essa, então, de acompanhar. Eu estava comentando a respeito dessa investidora que eu fui encontrar hoje à tarde, lá em Belo Horizonte, e ela tem um perfil extremamente conservador, né? Ou seja, ela tem receio do mercado de ações, ela ainda não conhece, não sabe como é que funciona, e ela tem lá a maior parte, né, todo o dinheiro dela praticamente, na caderneta de poupança. Então, assim, eu olhei para os investimentos dela, até hoje eu pretendo fazer um post sobre isso, justamente comparando o tanto que ela está perdendo por estar com esse dinheiro lá parado na caderneta de poupança, que hoje não rende nem 6% ao ano, nem 0,5% ao mês. Qualquer investimento de renda fixa mais simples que a gente procurar aí está rendendo no mínimo o dobro, alguns tão seguros quanto o triplo da caderneta de poupança. Então, ou seja, a gente tem títulos do Tesouro hoje que eles rendem praticamente 3 vezes o que a caderneta de poupança está rendendo. Então, qual o sentido da gente deixar o dinheiro parado na caderneta de poupança? Então, ou seja, a gente não consegue repor nem a inflação, então tudo subindo de preço na velocidade com que as coisas estão subindo de preço, todos os produtos, né, gasolina, tudo no supermercado, etc. E o mínimo que a gente tem que buscar, quando eu falei de manter o dinheiro que a gente tem, de não perder, é essa proteção da inflação. Isso aí é o básico do básico, tá certo? Então a gente tem que buscar isso. Então, mesmo para o perfil dela, que tem esse receio do investimento em ações, a gente busca justamente isso, de adequar o perfil. Então ela fala assim, olha, com esse dinheiro aqui, o dinheiro que ela já tem investido, ela quer ter ele disponível para saque imediato e quer uma coisa conservadora. Ok, fomos lá, identificamos qual as melhores aplicações de renda fixa do momento e direcionamos o dinheiro de acordo com o objetivo que ela tem, que vai render no mínimo cerca de 2 ou 3 vezes mais que a caderneta de poupança, com igual segurança, ou até mais, né? Mais não, mas é igual a caderneta de poupança, tá certo? Com as mesmas garantias de fundo garantidor, etc. Tá certo? Então, isso é uma forma de ver. Então, o que eu projeto com ela, nesse exemplo que a gente está conversando, que é conservadora? A partir de agora, ela tem um prazo com que ela pretende se aposentar.
Então ela quer se aposentar com mais ou menos daqui cerca de entre 8 e 10 anos. Então, paralelamente a esse dinheiro que é o colchão de liquidez dela, que é o dinheiro para a tranquilidade dela, qualquer eventualidade que acontecer, que vai ficar disponível lá na renda fixa, a gente vai montar uma carteira de ações para esse objetivo que ela tem de ter uma renda complementar. Então, no caso, ela tem duas aposentadorias, então ela tem a aposentadoria do INSS, né, que ela ainda está contribuindo, ainda não chegou à data, que dá mais ou menos esses 8 anos, e ela já tem uma outra aposentadoria, que essa sim foi por tempo de trabalho, que é uma aposentadoria do Estado, e que dá uma renda para ela ter uma certa qualidade de vida, mas é menos de 1/3 do que ela ganha trabalhando hoje, ou seja, quando ela aposentar, a qualidade de vida dela vai cair a 1/3 da renda. Né? Então, ou seja, se hoje ela ganha 3 vezes mais do que ela vai ganhar quando ela aposentar, né, dentro de 8 anos mais ou menos, ou seja, eu acredito que a qualidade de vida dela vai cair bastante, inclusive porque muitas vezes nessa fase da vida, muitas pessoas acabam tendo um aumento de custo, então a questão de plano de saúde tende a aumentar, entre outras coisas, né, que a pessoa às vezes acaba tendo certos aumentos de despesa aí nessa fase. E aí, com isso, o que a gente vai montar paralelo? Esse plano de previdência complementar. Então, ao invés dela investir diretamente em um plano de previdência, a gente vai montar uma carteira estruturada que tenha foco nesses dividendos, nessas renda passiva, para justamente ela ter esse complemento de renda para daqui 10 anos. Tá certo? Então existem maneiras justamente disso, porque a gente isola a questão do patrimônio, a gente não vai preocupar com as oscilações de mercado, que é uma coisa assim que existe esse mito dentro da Bolsa de Valores. Então, principalmente para quem ainda não está dentro, as pessoas ficam nessa, crise do mercado, e agora? As ações caíram, eu perdi meu dinheiro. Hoje mesmo eu até recebi um direct bem legal de uma pessoa que está até assistindo a live aí, comentando, né, assim, que como é que eu faço quero muito começar a investir, não sei tudo, mas eu tenho medo de perder todo o meu dinheiro, né? Então, tipo assim, me chamou a atenção quando a pessoa falou assim, poxa, olha o mito que existe a respeito do mercado de ações, a pessoa tem receio de perder todo o dinheiro no mercado, tá certo? Então, tipo assim, essa possibilidade, gente, definitivamente ela não existe, tá? Assim, de perder todo o dinheiro dentro do mercado. Por quê? Quando você está investindo em ações, você está ficando sócio de companhias, você está ficando sócio de empresas. Então, essas empresas teriam que todas as empresas da sua carteira quebrar, literalmente não existir mais, entrar em falência. Então, a gente tem que falir a Vale, a Petrobras, o Bradesco, o Banco do Brasil, o Itaú, a Itaúsa, tá, a Klabin, ou seja, empresas aí com 100, 120, 200 anos de existência, todas elas teriam que deixar de existir. Aí sim, nessa possibilidade, todas essas empresas não existissem mais, aí a pessoa poderia perder todo o dinheiro que ela colocou. Então, assim, é uma possibilidade assim, altamente improvável de acontecer. Então, quando a gente vira sócio dessas empresas, a gente passa a receber o quê? Os dividendos dela, a gente passa a receber parte dos lucros das empresas. Só que é importante saber direcionar esses investimentos, saber escolher quais empresas a gente vai investir e qual o momento de comprar certas empresas, qual empresa é mais vantajosa em cada momento. Esse é um grande desafio que a gente tem no mercado. Porque, gente, normalmente o que acontece quando existe aquele investimento da moda, que todo mundo está falando, aquela empresa bombástica, que todo mundo quer investir, que sobe sem parar e tudo, quase sempre essas empresas que estão muito faladas, o tempo de investir nelas já passou. A gente já está atrasado, porque se elas estão faladas é porque todo mundo já sabe. Se todo mundo já sabe, a maioria das pessoas já compraram as ações, ou seja, elas estão subindo ali por inércia, e muitas vezes elas já estão sendo cotadas a valores muito mais altos do que deveriam valer. E ali é o grande risco. Então, uma das coisas mais importantes, até fiz uma listinha básica de pontos importantes que eu queria passar aqui, é justamente da gente não seguir dicas de investimento. Então eu vejo algumas carteiras que eu estou começando a assessorar agora, né, que eu comecei com esse programa novo, carteiras assim de pessoas totalmente perdidas, assim, me chama a atenção. Eu vi carteiras aí com quase 50 empresas, e a pessoa comprou um pouquinho de cada coisa. Isso aqui porque não estava subindo, fulano falou isso, eu assisto o canal lá do economista tal, que lá ele indicou isso, que ele fala isso e tal, e a pessoa sai enchendo a carteira dela de um monte de porcaria e não consegue chegar em lugar nenhum.
Porque aí o mercado cai, aí ela não sabe o que que faz, porque cada hora ganha dinheiro num lugar, perde no outro, e ela não sabe o que que ela aporta, fica completamente perdida. Então eu senti a necessidade de ter um programa que eu pudesse acompanhar essa pessoa para sempre. E aí ela vai ter a opção de, ela tem confiança, não, eu sabe investir sozinha, não precisa de assessoria, tranquilo. Mas sempre que ela tiver uma dúvida, a ideia é que a pessoa saiba, porque a carteira de investimentos tem que combinar com a pessoa. A pessoa tem que se sentir bem, o cliente tem que se sentir bem com aqueles ativos que ela tem na carteira. Ela tem que deitar, né, uma medição que a gente usa no mercado, de se a carteira é eficiente ou não, é justamente de acordo com a qualidade do sono do investidor. Tá? Então, se o investidor investe em algum ativo que de noite ele tem alguma preocupação com se aquele mercado vai subir ou cair no outro dia, o que vai acontecer, se a bolsa vai subir, ou se o Bitcoin ou a ação americana, o que for, vai subir ou cair, ela fica tensa com aquilo ali, tá errado. Ali já começa a base da base que ele começou pelo caminho errado. Ou porque ele escolheu mal os ativos dele, ou porque ele colocou um peso muito grande em ativos que ele ainda não está preparado para correr risco. Então, esse tipo de risco a gente normalmente vai fazendo de forma gradual, tá? Principalmente para quem não está ainda acostumado, não está preparado, a pessoa vai experimentando isso aos poucos. Então ela compra um pouquinho, ela sente, não, beleza, tá tranquilo, a ação caiu um pouco, você compra mais, é oportunidade, você entendeu como é que funciona o método, aí você pode comprar mais um pouquinho, por quê? A gente nunca pode correr o risco da pessoa se desesperar diante de uma queda do mercado e entregar, entendeu? Entregar todas as ações a preço de banana para outra pessoa que está aproveitando a oportunidade. Tá? Então eu sou mesmo, sempre que eu posso, que eu tenho um caixa, eu aproveito o máximo possível as quedas. Então, por exemplo, no ano passado eu usei o que eu tinha e o que eu não tinha para poder comprar as ações naquela época de pandemia. Então, muito dos dividendos que eu estou recebendo hoje, né, até interessante colocar isso, eu tenho até postado às vezes alguns, eu sempre tirava todos os valores, mas eu resolvi até ser uma coisa um pouco talvez perigosa, muitas vezes a gente é mal interpretado por outras pessoas quando a gente expõe, mas o único objetivo é de estimular as pessoas, de incentivar, das pessoas verem que isso existe, que isso funciona, que é verdade, que é realidade, tá? Que não tem sacanagem, tipo assim, como eles falam, porque é muito fácil falar que o Barsi ganha lá 70 milhões de dividendos lá, igual recebeu agora essa semana. Né? Aí você fala, pô, mas o Barsi tem 50 anos de bolsa, né? O Barsi é um cara fora da curva, que não sei o quê. Mas aí a gente começa a ver que isso é acessível a qualquer pessoa. Então, assim, eu posso passar aquela planilha minha que eu tenho de gráfico, de ações e entregar para qualquer um de vocês, e qualquer um de vocês que acompanhe isso durante um tempo e faça o método de forma paciente, disciplinada, aproveitando as melhores oportunidades de cada momento, ou seja, que é esse foco de comprar boas empresas a bons preços, você vai ter os mesmos resultados que eu. Tá? Assim, que todo mundo, não sou eu não, é todo mundo que segue o método, é qualquer pessoa. Então você sabe uma coisa simples, que não tem segredo, que não tem sacanagem por trás? Agora, a velocidade com que isso vai acontecer, obviamente, ela vai depender da quantidade de dinheiro que cada um põe. Mas o desenho do gráfico, a forma como os dividendos vão crescendo ao longo do tempo, isso aí é basicamente a mesma, desde que você saiba escolher as empresas, saiba né, os melhores momentos para poder comprar cada uma. Isso é a base. Então, esse desenho, ele não muda.
Voltou? Estão ouvindo? Beleza? Estão escutando agora, gente? Sim? Quem puder confirmar, por favor, se estão me ouvindo agora? Ah, beleza, gente. Beleza. Ah, que bom. Não sei. Acho que alguém tentou me ligar aqui e aí caiu o áudio aqui. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo, gente? Sim? Ah, beleza, então. Podemos continuar? Obrigado, gente. Obrigado aí. Então, gente, eu estava comentando a questão dos dividendos, e aí a ideia é justamente essa. Então, assim, eu queria que ficasse muito claro a respeito disso, às vezes a ideia é justamente incentivar, tá? Então, você ver que é uma possibilidade real. Então, se essa velocidade com que você vai ter determinados ganhos, igual uma pessoa me perguntou, quanto tempo que eu levo para ter, sei lá, 5 mil de dividendos? Eu falo, vai depender do tanto que você aportar. Basicamente, uma ideia assim, para vocês terem uma noção geral de como é que funciona uma carteira desse tipo, em média, gente, mais ou menos, costuma ser assim, com cerca de 5 a 7 anos, a gente já tem o valor investido de volta na forma de dividendos. Ou seja, vamos imaginar a situação seguinte, nós vamos aportar cerca de, vamos colocar um exemplo prático aqui, sei lá, pessoa que pode aportar R$1.000 por mês. Tá? Então, a pessoa que tem essa condição de colocar R$1.000 por mês, mais ou menos de 5 a 7, vai depender um pouco do mercado, tá? Porque uma coisa que favorece muito esse crescimento dessa carteira é justamente o que está acontecendo agora. Então, o que está acontecendo muito agora, essa questão da bolsa em queda, é a melhor... o melhor mundo que existe para quem investe no longo prazo é justamente no início da carteira as ações caírem. Por que no início é bom que caia? Porque você vai conseguir acumular mais ações com gastando menos dinheiro. Porque os dividendos, gente, isso é muito importante ficar claro para quem ainda tem essa dúvida. Os dividendos são pagos em razão do número de ações e não da quantidade de dinheiro que você coloca no mercado. Então, qual que é o nosso foco básico numa carteira desse tipo? A gente aumentar sempre o número de ações. Então, sempre que o mercado cai, você compra mais ações com menos dinheiro. Então, vamos supor, uma ação que valia R$10. Então, se você vai investir, comprou uma ação com 10, se ela cai para 5, você compra 2 ações com os mesmos R$10. Então, se sempre que o mercado cai, isso é bom. Então, a gente que tem esse foco de investir no longo prazo, né, igual o Henry está comentando aqui, né, justamente isso, a questão de investir no longo prazo. Né? Então, a gente justamente está comentando, bem bacana aqui, a questão de como a gente vai investir, tirando essa parte de ganho rápido. Gente, não existe isso. Tá? Por favor, se alguém prometer isso para vocês, algum tipo de mágica, algum tipo de ganho rápido, algum tipo de... Não entra nessa não, porque isso aí não funciona, não existe. Mas existe uma maneira consistente de você aumentar a sua renda todos os meses. Porque os aportes que você fizer, ou seja, todo o dinheiro que você vai colocando, você vai aumentando a quantidade de ações. Essa quantidade de ações vai gerando renda. Essa renda que vai gerar, você vai comprar mais ações. Então, aos poucos, vai virando um efeito que a gente chama de efeito bola de neve. Esse efeito vai crescendo ao longo do tempo, porque é o juros sobre juros. E é uma curva, gente, que ela tem um desenho muito interessante. É um desenho exponencial, tá? Depois eu até mostro para vocês uns gráficos disso, de juros a longo prazo, né, do juros compostos, e justamente quando que ele arranca de verdade, aonde que você sente o efeito, que a pessoa realmente começa a ganhar dinheiro de verdade. Por volta ali dos 6 anos, 5, 6 anos. Por que é nessa época? Aí, gente, é uma questão de matemática. Aí independe do mercado, é matemática simples. Por isso que a gente, cada vez mais, eu tenho tanta confiança nesse método, né? Acredito tanto que tem tantas chances de todo mundo conseguir. Até tô honrado aqui com a presença aqui da Roberta. Ela foi a primeira pessoa que eu né, essa primeira mentorada, digamos assim, né? A primeira pessoa que eu fiz, dei uma noção de como investia, e ela é o exemplo melhor que eu tenho de todos, né? Assim, ela foi uma pessoa que entendeu a metodologia de uma forma rápida e simples e começou a seguir aquilo ali, e ela teve um resultado super legal, né? Justamente com esse efeito, né? Porque ela acreditou, e a carteira dela é totalmente diferente da minha. Assim, né, a essência, até eu ajudei ela a escolher algumas empresas ali no começo, aleatórias,
mas depois ela está montando a carteira dela cada vez mais com foco dela, né? Assim, com o que combina com ela, e ela se sente bem com aquela carteira, e ela cada vez foi trazendo mais dinheiro para a bolsa. Ela começou ali, né, não com tanto dinheiro de uma vez, e ela pegou uma época que a bolsa caiu logo de cara, ela comprou um monte de ação e veio a pandemia logo em seguida, experimentou uma queda, eu fiquei com medo, falei, ai meu Deus do céu, ela entrou na bolsa agora e a bolsa despencou, ela vai desesperar, vai vender tudo e tal, e não, né? Ela teve clareza, a gente foi conversando, eu fui mostrando para ela, mandava vídeo para ela o dia inteiro, mostrava as coisas para ela poder ver como é que era o método e tudo. E ela aproveitou aquele momento, comprou o máximo que ela podia, e hoje ela está colhendo resultados disso, sabe? Então, se a gente vai vendo que o método realmente funciona, e ele é replicável, então se eu vi que todo mundo que foi seguindo o mesmo caminho, foi tendo esses resultados crescentes. Igual eu falei, assim, o que vai mudar é o tanto que a pessoa aporta. Então, assim, não tem mágica, gente. A mágica é o seguinte, ele vai fazer com que o dinheiro gere dinheiro ao longo do tempo. Agora, os pré-requisitos básicos, o quê? Você precisa colocar dinheiro lá. Então, assim, o dinheiro vai vir do seu trabalho, da sua atividade principal. Só que o mais legal é o seguinte, ele não toma muito tempo. Sabe, assim, ele não toma muito tempo. Ah, tá confirmando o joinha. Não mentir não, né, Beto? Se eu mentir, você pode me xingar aí, pode falar pra todo mundo aí, não tem problema não. Mas aqui, o que acontece? Ao longo do tempo, o dinheiro vai gerando dinheiro para você, mas você tem que aportar. Então, uma coisa legal desse método é que ele toma pouquíssimo tempo. Então, justamente a minha proposta de assessorar é justamente com que você praticamente não tem que perder seu tempo com o mercado, acompanhando a ação, acompanhando o que tá bom, o que não tá e tudo. Ai, ó, que bom, confirmou, né? Então, assim, justamente isso. Então, se a pessoa não ter essa preocupação, e ela poder focar o quê? No trabalho dela. Ela vai focar em ganhar dinheiro lá fora, com as atividades dela, com o negócio, com o emprego, com o que a pessoa trabalhar, o que a pessoa gostar de fazer. E aqui vai ser um complemento que vai gerar essa tranquilidade, que vai gerar essa renda, que vai deixar essa pessoa mais tranquila ao longo do tempo. Algumas pessoas vão ter resultado mais rápido, justamente porque a questão da disciplina do método. É o que o Gabriel, eu vi aqui, o legal do Gabriel falou que o problema é emocional, gente, entendeu? Então, tipo assim, eu vejo muita gente que entrou no mercado muito preocupada em aprender técnicas. Então, quase todo dia eu recebo aqui no meu direct aqui, pessoas perguntando, você tem algum curso para indicar de análise fundamentalista? Quero entender mais como é que analisa a ação e tal, não sei o quê. Hoje em dia eu vejo cada vez mais, que até seguindo muito o que os grandes investidores fazem, que essa questão de como que funciona na prática essa questão da análise muito profunda da empresa, ela não é tão eficiente, porque não adianta nada você entender muito do negócio da empresa, saber fazer uma análise super complexa, sendo que na hora do vamos ver mesmo, que é onde que o bicho pega, na hora que o mercado cai, você não sabe o que fazer. Chega na hora que o mercado cai, você se desespera, você começa a migrar para um monte de investimento, você quer comprar a ação da moda, então você não tem a disciplina necessária, e entra o que ele falou, entra a questão emocional, a pessoa não consegue seguir o método, porque nessa hora que o mercado despenca, gente, é muito difícil, porque o mercado só cai, gente, quando tem muita notícia muito ruim, porque se não tivesse tanta notícia tão ruim, o mercado não ia cair. Entendeu por quê, gente? O mercado não cai à toa, ele cai acompanhado de notícia ruim. Então é o presidente que falou asneira, é o país que vai quebrar, é a empresa que vai quebrar, é só bomba, é só problema, é só notícia ruim, é a pandemia que vem, uma delação premiada, alguém que fala uma asneira lá, ou dedura alguém, alguma coisa do tipo. Então, tipo assim, é só bomba que faz o mercado cair, não é coisa boba, é uma guerra, é um problema econômico muito sério, é uma inflação. Então, assim, são coisas sérias que acontecem, faz o mercado cair. Só que você tem que ter clareza que você não investe no mercado, você investe nas empresas, então você vai ser sócio daquelas empresas. Então você tem que acreditar na gestão daquelas empresas, você vai colher o resultado daquelas empresas. As boas empresas, gente, elas vão superar os presidentes ruins que vão vir, ou continuam, vêm e vão, entendeu? Isso não muda. A política não interfere diretamente nas boas empresas. Elas talvez tenham ali um período ruim, mas a gestão das boas empresas sobrevive. Se não fosse por isso, a gente não tinha empresa de 120 anos. Imagina as empresas de 120 anos, o que elas já passaram no Brasil? Década de 80, que a inflação era não sei quantos 1000% aí ao ano, né? Então, assim, que o preço era remarcado todo dia. Eu lembro que eu ia comprar leite lá perto da minha casa, minha avó me dava um dinheiro para comprar leite, que é tanto de bolo de nota, eu chegava lá, não conseguia comprar o leite, eu tinha que voltar para casa, pegar mais dinheiro, porque todo dia subia o preço daquele negócio. Então, assim, as empresas sobreviveram, as boas empresas passaram por esses períodos. Tá certo? A gente vai investir nas empresas. Então, esse programa de assessoria, ele justamente vai possibilitar isso. Ele vai possibilitar esse acompanhamento individualizado. Então, assim, a ideia é que cada
Cada pessoa tem a sua carteira que combina com você. Pessoas mais conservadoras vão ter mais investimentos em renda fixa, pessoas mais arrojadas vão ter mais investimentos em renda variável, pessoas mais novas vão ter mais investimentos em renda variável, pessoas mais velhas, mais investimentos. Então, assim, tem bases que a gente tem para poder fazer isso, né? E é interessante que eu precisei revisar tudo isso agora, porque, assim, para poder mudar, né, de função agora, exercer essa função, eu tive que fazer um certificado da Ancor. Então, assim, eu voltei a estudar toda a base de mercado financeiro, coisa que eu dava aula disso da faculdade, né? Tem ex-aluno meu que não deixa eu mentir, que tá vendo a live aqui, falando justamente disso, né? Dessa base do mercado financeiro. E aí você pega essa estrutura e aplica ela na prática. Então a ideia é que as pessoas que vão investir o dinheiro não têm essas preocupações. Então, a gente monta a carteira individualizada, cada pessoa vai ter o seu programa de investimento, né? Aí, ó, a Cléo tá falando que o Leia tá assistindo, bacana. Um abraço aí, Leia. Então, assim, a ideia é justamente essa, então é uma coisa personalizada. Cada pessoa vai ter a sua forma de fazer esse investimento de forma a aumentar essa rentabilidade. Então, você ganha o dinheiro no seu trabalho e aqui você vai gerar uma renda passiva, ou seja, uma renda que não depende do seu trabalho. Você fala assim, aí tem gente que tem a lógica o seguinte, na minha empresa eu ganho muito mais, ou seja, quem é empresário, né, eu posso investir e tal, mas na sua empresa você tem que estar lá acompanhando. Tá? Deixa a sua empresa largada, né, totalmente lá com só os funcionários controlando e você não supervisiona ninguém, e se não tiver gente de extrema confiança muito bem estruturada para você ver o que acontece com a sua empresa. Tá? Eu sei que eu já passei isso na prática, né? Já tive uma empresa que teve problemas sérios no passado e eu vivi muito isso. Assim, foi a questão de eu não acompanhar de perto, de eu não fazer bem a gestão e a empresa afundou. Então, assim, você tem clareza. Hoje a situação mudou muito em função disso. A minha gestão é totalmente diferente. Então, assim, quem é dono de empresa sabe que tem que acompanhar a empresa. Não pode deixar largado. Então, a diferença entre a renda de uma empresa, você é dono de uma empresa, é diferente da renda da bolsa. Porque a bolsa ela é passiva. Você não tem que estar ali acompanhando. Pelo contrário, quanto menos você acompanhar, melhor, gente. Porque se você ficar ali todo dia olhando o home broker, quem já investe já sabe como é que funciona isso, né? Todo dia estaria acompanhando, a ação subiu, a ação caiu, o presidente falou isso, aconteceu aquilo, a pessoa fica doida e perde dinheiro no final, porque você se afoba, você não aguenta e vende as ações, porque a pressão das informações, a pressão das notícias, ela acaba com o psicológico da gente. Então você tem que estar preparado para isso. Então você deve manter uma distância do mercado se você quer ter sucesso no mercado financeiro. Tá? Então você deve manter distância. Todos os grandes investidores, eles mantêm distância do mercado. Eles não ficam ali dentro, cada notícia opera, compra, vende. Não existe isso, gente. Não é assim que se ganha dinheiro no mercado. Pelo menos de forma consistente. A pessoa pode ganhar nesse compra e vende, mas vai ficar gravado se a gente perdeu um pedaço, a live ficou fracionado, tá? Mas aí depois a gente vai ter o restante lá, tá, Rômulo? Obrigado por você estar aí. Então, basicamente é isso. Eu perdi aqui um outro comentário aqui, deixa eu voltar aqui, acho que é o Matheus. Matheus, você falou que achou interessante a estratégia de dividendos em real e dividendos em dólar, aluguéis de imóveis físicos, pensando em diversificação. Se eu acho interessante, né? Sim, é interessante, você pode diversificar. Imóveis físicos, eu particularmente não gosto, assim, para mim, sabe? Assim, eu acho, não é um ramo que eu tenho facilidade, eu não entendo muito de imóvel, não sei muito na prática ali como é que funciona. Eu acho que eu vejo muita gente tendo muito problema com inquilino, o cara não paga, o cara quebra seu imóvel. É umas dor de cabeça que a forma como eu invisto na bolsa eu não tenho, tá? Eu particularmente. Mas eu não acho errado de jeito nenhum, eu acho interessante a diversificação. Eu acho interessante você justamente, quando a gente diversifica mais, a gente diminui o risco, ao mesmo tempo que a gente aumenta um pouquinho o trabalho, né? Você tem que estar acompanhando ali seus imóveis, ou tem que ter uma imobiliária boa que possa fazer isso por você, que seja de confiança, que vá acompanhar para você não ter tanto trabalho. Porque a ideia nossa aqui, gente, é gerar uma renda passiva, é uma renda sem amolação. Tá? Então é esse projeto, ou seja, você vai ter um dinheiro que você não vai ter dor de cabeça para ganhar esse dinheiro, vai depender do seu trabalho fora para você trazer o dinheiro para a bolsa ou para as outras aplicações também, igual eu falei, cada carteira vai ter o seu peso em cada tipo de investimento, mas aí vai variar essa questão. Tá? Então, assim, eu acho legal. Dividendos em dólar eu acho sensacional. Acho que você ter a possibilidade de colocar dinheiro lá na Bolsa Americana também é legal. Só que, o que é a minha opinião nesse momento? Eu acho que aqui no Brasil tem tanta opção tão óbvia, porque tem várias ações mas tão baratas, e lá nos Estados Unidos já está no momento que a Bolsa subiu tanto, que está sendo mais difícil da gente encontrar
boas empresas a bons preços. Boas empresas lá tem demais. Agora, boas e baratas é que tá difícil de achar lá. Tá? Então, assim, lá existem empresas assim, infinitamente melhores, às vezes, do que empresas brasileiras. Apesar de que nós temos líderes mundiais no Brasil, gente. A Ambev é a maior cervejaria do mundo. A Petrobras está entre as maiores petrolíferas do mundo. A Vale é a segunda maior mineradora do mundo. A Klabin e a Suzano são as maiores exportadoras de papel e celulose do mundo. Ou seja, nós temos empresas excelentes. A JBS é uma das maiores exportadoras de carne do mundo. Tá? Então, assim, a gente tem empresas aqui muito boas, né? Gerdau é um dos maiores exportadores de ferro de aço do mundo, né? Então, assim, são várias empresas boas aqui no Brasil também. Então, a gente tem boas lá, só que o nosso mercado é menor, é mais restrito, é diferente. Eu acho que tem muito questão de momento. Então, assim, tem momentos que talvez vai ser melhor investir na Bolsa Americana, quando as nossas ações estiverem mais caras, e tem momentos que é melhor investir em ações brasileiras. Mas nada contra você ter os dois ao mesmo tempo, para você diversificar, você vai diminuindo o seu risco, tá? Outra questão aqui que eu vi, que eu pulei aqui, eu tô vendo aqui a Cintia comentando que ela entrou antes da queda e quase morreu, né? Mas os aportes ajudaram no processo, a queda foi um aprendizado, é isso mesmo. Então, tipo assim, a questão da queda... É isso mesmo. Então ela está dando um exemplo até do FII, né? O FII é o Fundo de Investimento Imobiliário, que ele dá um retorno bem melhor do que o aluguel. O que acontece com o Fundo de Investimento Imobiliário, gente? Ele é gerido por gestores profissionais. Então, assim, são pessoas especializadas em escolher bons imóveis para poder alugar para grandes empresas. Então, eles alugam galpões logísticos, escritórios corporativos e tudo, buscando uma rentabilidade maior. Então, assim, normalmente é o tipo de investimento que tende a dar menos dor de cabeça e rende melhor do que o aluguel de um modo geral, tá, gente? Isso a gente tá passando um exemplo genérico aqui. É lógico que você tem aquele puto imóvel localizado no melhor ponto da cidade, provavelmente você vai conseguir alugar ele muito melhor. Mas é uma opção a mais, gente. Então, às vezes, você já tem também o imóvel para alugar e você pode também ter o dinheiro na bolsa. São coisas diferentes. Você ganha dinheiro lá e ganha dinheiro aqui. Tudo vai estar entrando caixa para você, né? E ela comentou aqui também que ela aproveitou o dia do dividendo. Inclusive, essa estratégia do dividendo, gente, eu não vou passar ela aqui hoje não, porque ela é um pouco complexa, tá? E eu vou deixar ela mais para quem investe, quem fizer parte aí da assessoria, né? Que eu já vou começar a comentar dela aqui agora, tá, gente? Só terminar esse pedaço aqui, já vou comentar como é que vai funcionar essa assessoria aqui, pra gente não alongar muito, e eu prometo fazer outras lives com mais frequência daqui para frente. Então eu estava falando aqui da questão até perdi aqui o que eu estava falando. Tá, do dividendo para comprar mais. É a questão da operação a termo, tá? Que é uma opção fantástica, mas tem que saber utilizar, tá, gente? Porque ao mesmo tempo que se a pessoa usar aquilo ali para alavancar e especular, ela toma um ferro muito grande, tá? Então, assim, é uma opção que justamente usa esse tipo de situação para a gente aumentar aí o dividendo, porque a gente tem maneiras, da gente acelerar esse processo do dividendo. Então, tipo assim, beleza, eu vou ter uma renda de X, mas a gente pode aumentar, fazer com que isso ande um pouco mais rápido. Não vou falar que o processo vai ser rápido, não, mas ele anda um pouco mais rápido do que o normal. A pergunta do Tarcísio aqui, qual é melhor, FII ou ações? Por que não os dois, né? Assim, para quem gosta, eu particularmente, na minha carteira pessoal, eu só tenho ações. Tá? Eu não tenho fundos imobiliários, mas os fundos são uma ótima maneira de você gerar renda. A vantagem dos fundos maior que eu vejo é a questão da recorrência do dividendo, é mensal, né? Então todos os meses você está recebendo aquela renda ali, é uma coisa mais certa, mais constante. Só que o poder de multiplicação das ações, ele é muito maior do que dos fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, por que as ações têm um poder de multiplicação maior? Pensa bem, gente. Para uma empresa ela alugar um espaço para ela poder gerar renda, a renda que ela vai gerar alugando aquele espaço tem que ser maior do que o custo do aluguel dela, vocês concordam? Então, por exemplo, você aluga lá uma loja de R$5.000. Então você está montando uma empresa para usar aquela loja, uma loja de venda de qualquer produto ali. O seu projeto com certeza vai ser ganhar mais do que os R$5.000 de aluguel que você vai pagar por aquilo ali, senão você não montaria um negócio, não arriscaria com aquilo ali. Ao mesmo tempo, o risco nas ações tende a ser maior, tá? Então são duas coisas que a gente vai contrabalanceando aí nesse ponto. Então a carteira pode muito bem comportar os dois tipos de
de ativos. Não tem problema nenhum você ter os dois tipos, você ter um pouco de fundo imobiliário e ter ações também. Mas historicamente, a longo prazo, principalmente no Brasil, as empresas geram mais valor, porque um dos motivos é que a empresa tem um monte de funcionário trabalhando para você, gerando valor para você. Então você é sócio do Banco Itaú, você tem lá não sei quantos mil funcionários que trabalham, de certa forma, indiretamente para você, né? Porque você gera, o lucro que o banco gera, uma parte daquele lucro é seu, gente. Então eu vejo umas coisas interessantes, assim, até que eu anotei para comentar aqui, para a gente não perder muito aqui, para a gente já caminhar para o final, é justamente essa questão de que assim, eu vejo as pessoas comprando essas ações da moda, as pessoas não preocupam muito em olhar as ações esquecidas. Então se eu vejo muito, uma ação que vai pagar um dividendo fantástico agora, a Braskem, quanto que eu montei a posição da Braskem, gente? Final do ano passado. Final do ano passado, ela estava sendo cotada a R$20, R$21. Eu comprei até 25, até fiz um post disso esses dias aí, mostrando cada ordem de compra minha. Eu comprei um pouco em outubro, um pouco em novembro, um pouco em dezembro. Basicamente era a ação que eu mais comprava. Eu fiz uma análise da empresa, vi que ela estava super barata, não tinha lógica, e ela estava gerando um lucro enorme, mas o mercado, gente, não precificava o preço que ela deveria valer. Entendeu a lógica como é que funciona? Ou seja, muitas ações hoje, ainda tem várias aí, que, ou seja, com o lucro que elas estão gerando, o mercado não precificou, elas não subiram de preço ainda por isso. Mas aquele lucro que a empresa está gerando, a gente está ficando lá dentro do caixa, aquele dinheiro é seu. Se você é sócio daquela empresa, aquela partezinha daquele dinheiro que está lá dentro é seu. Aí o pessoal fala muito mal da Itaúsa, porque a Itaúsa pagou 2 centavos de dividendo, virou até meme aí no mercado. Tá, mas o que acontece? Ela está gerando lucro e o lucro está lá dentro, é seu. Em algum momento aquele lucro vai voltar para você. Ou ela vai fazer o que ela já está fazendo, ela comprou várias participações em várias empresas, ou seja, ela aumentou o tamanho do patrimônio dela, que daqui a pouco vai voltar para você, porque você é sócio de mais empresas daqui a um tempo. Então a gente tem que ter paciência no mercado. Então assim, eu tenho várias ações aqui na minha carteira que elas estão a preços menores do que eu comprei. E isso não mudou nada a minha rentabilidade, não é que não mudou nada, mas assim, mesmo assim a carteira está positiva, tem lucro e ainda tem dividendo, ou seja, tem renda recebendo mensalmente crescente, a renda continua crescendo, mesmo com algumas empresas que não foram, o preço da cotação, pelo contrário, está sendo oportunidade, porque tem empresas que estão 2 anos a menos do que o preço que eu paguei no começo. Ou seja, tem 2 anos que eu continuo comprando na mesma empresa, mais ou menos no mesmo preço, às vezes um pouco até mais barato do que estava antes. Ou seja, estou acumulando em algum momento, como aconteceu com a Braskem, o mercado vai reconhecer. Quando o mercado reconhecer, ela der arrancada, eu não vou comprar mais essa empresa, porque ela vai ficar cara. Aconteceu com a Braskem isso. Então quando a Braskem passou de R$25, eu parei de comprar. Hoje ela estava a 65, sei lá, 67, uma coisa que eu vi mais cedo. Então assim, depois de 25 eu achei que, opa, eu perdi o tempo, agora eu vou olhar para outra empresa, vou acumular outra, deixa essa para lá, vamos para outra, agora R$70, que eu vou comprar agora 70. Pode até ir para 100, para 200, não sei para quanto que ela vai, mas já é arriscado, entendeu? A gente tem que comprar o que é seguro. Igual o Banco do Brasil a 28, era óbvio que estava de graça, né? Qualquer um sabia que estava de graça a R$28. Então assim, o mercado tem essas oportunidades que a gente vai aprendendo e é o que justamente a gente quer passar. Então como é que vai funcionar, gente, na prática aqui? O que é a ideia? Essa parceria que eu fiz para poder ter essa possibilidade de acompanhar as pessoas por mais tempo, eu não vou, a gente não vai cobrar de nenhum cliente, não vai ter um preço para você ter uma assessoria, para você ser acompanhado, para poder te ajudar a montar essa carteira de acordo com o seu perfil, tá, gente? Assim, não sou eu que vou escolher 100% dos seus investimentos. Você tem que fazer isso, nem posso, tá? Pela legislação, a minha função é de assessoria, eu não sou aquela pessoa que vou definir o que você vai fazer. Agora eu vou te mostrar ideias de investimento de acordo com o seu perfil e você vai ver o que né, assim, vendo com cada pessoa, o que combina com cada pessoa, entendeu? Então, tipo assim, você vai ter uma carteira mais de tal forma, então, tipo assim, carteiras boas com ativos diferentes. Eu acredito muito no setor tal ou no setor tal. Então, tudo isso é construído em conjunto, porque você tem que sentir bem, porque no final, gente, sente no bolso é de cada pessoa. Então, tipo assim, se eu comprei uma ação ruim e ela caiu, quem sente no bolso sou eu. Eu que estou perdendo com isso. Então, se eu indico para você uma ação e ela cai, quem está perdendo dinheiro é você. Então, você tem que saber o que você está comprando, porque é o seu dinheiro que está em jogo, não é o meu. O meu tá em jogo com as minhas ações e o seu dinheiro está em jogo com as suas ações. Então, você tem que ter clareza do que você está investindo. Você não pode colocar seu dinheiro em qualquer porcaria, gente. Eu vejo cada carteira, igual eu falei. Eu vi uma carteira hoje com mais de 50 empresas que eu falei assim, gente, aqui, empresa que dá prejuízo ano após ano. Cada ano ela dá mais prejuízo. O que leva o sujeito a comprar uma ação? Você se tornaria sócio de uma
padaria que todo ano dá prejuízo cada vez mais e você vê o sócio lá todo ferrado, devendo todo mundo cobrando. Você quer ser sócio dessa padaria, gente? E por que no mercado de ação a pessoa quer ser sócio desse tipo de empresa? Tá? A empresa quebrada, em recuperação judicial, que cada vez dá prejuízo pior. Ah, não, vai que um dia ela recupera e tal, não sei o quê. Pô, entendeu? É o óbvio, mas aí entra aquela questão que o Gabriel comentou antes aqui, né, do emocional. Então a pessoa fala assim, ah, não, vou apostar nisso aqui. O mercado não é lugar de apostar, o mercado não é brincadeira. A gente está falando de um projeto sério, de um programa sério, para pessoas que eu falei, quando eu falei que esse programa não é para qualquer pessoa, um dos motivos é esse, porque assim, se a pessoa não quiser realmente montar um programa sério, que ela vá construir um patrimônio, que ela vai construir uma renda crescente ao longo do tempo, isso aqui não funciona. Então é melhor a pessoa não entrar nesse tipo de programa porque não funciona. Então é o que eu falei da assessoria, ela não vai ser cobrada da pessoa diretamente, tá? Não tem nenhum tipo de custo para isso. O que é o pré-requisito para poder entrar? A parceria é com um banco de investimento. Tá? Então, assim, quando eu pensei nessa ideia, né, que é esse programa que eu posso fazer por muito tempo, que é diferente da mentoria que eu fazia 3 sessões, a pessoa aprendia o básico ali, e depois passava 6 meses, ela não sabia mais o que fazer. Tá? Então não funcionava. Mesmo que eu me disponibilizar, se você tiver uma dúvida, você pode me chamar e tal, mas a pessoa ficava de lá, deixava para lá e não acompanhava, e aí comprava qualquer coisa, se perdia, e daí a pouco a carteira dela estava essa bagunça. Tá? E a pessoa não tinha resultado. O que me deixava triste é isso. O que adianta de montar um programa, ajudar a pessoa e ela não tiver resultado? O que vale é o resultado. Então a pessoa tem que gerar resultado. Então essa é a base do programa. Então quando a gente entra nessa questão de que a pessoa a gente vai montar essa carteira, então a parceria com esse banco. Tá? Aí eu procurei muito qual instituição que entrar, eu vi que várias estão abrindo esse tipo de possibilidade para essa parceria e não tive muita dúvida, muito porque os grandes investidores, quase todos estão nesse banco, tá? que é o BTG Pactual. Então é com base nele que eu vou montar essa carteira. Tá? Então a gente vai fazer essa parceria com essa assessoria lá e aí lá a gente vai poder definir o que? Então, o pré-requisito básico é que a pessoa tem que abrir a conta lá. Para isso, né, para os meus seguidores, para quem está começando aqui, não vai ter nenhum custo, tá, gente? Não tem custo de manutenção de conta, não tem custo lá, tem uma conta corrente conjunta, né, dentro da mesma conta lá, que você pode fazer Pix à vontade, TED, é igual um Nubank da vida, essas mesmas possibilidades que você tem lá, que tem no Nubank, tem lá também, mesma coisa, tá? Não tem custo para nada. Cartão de crédito para quem quiser, tá? Tem uma opção lá, só que o cartão é bem melhor do que o do Nubank, né? O Nubank eu tinha um limite de R$600, tá? E inclusive até o meu chegou hoje, depois eu até vou postar uma foto do cartão, chegou, acabei de pegar lá na portaria que eu cheguei. Então assim, é um cartão diferente, tem mais possibilidade, tipo assim, é um banco diferente, tá, gente? E sem custo, porque ele é um banco voltado para investimento, então os produtos que ele tem são muito superiores à média do mercado, tá? Assim, existem alguns outros bancos que podem ter pontos específicos de sei lá, um CDI de 200%, às vezes alguma promoção, alguma coisa, mas de um modo geral são os melhores produtos. Então, grandes investidores, por exemplo, o Luiz Barsi, ele opera pelo BTG, né? A Luiz, outros grandes investidores estão lá também, tudo. Né? Então, assim, é um banco muito sólido, 37 anos de história. Então, eu escolhi lá, tá? Então, e estou muito satisfeito até o momento. Tá? Então, basicamente, como é que funciona, gente? Então, a pessoa tem que ter a conta lá para poder, quem já tem conta em outras corretoras, fazer a migração para lá. Então, eu vou conseguir condição especial para quem entrar ainda essa semana, não sei se eu vou conseguir continuar isso depois, mas para quem entrar, vai ter a isenção permanente da corretagem, tá? Então, a corretagem lá, para todo mundo que entra, abre a conta normal lá, se eu não me engano, é R$ 4,50 por ordem executada, se for diretamente. E se for via assessor de investimento é bem mais caro, né? Então, no meu caso, para poder, né, quem entrar ainda essa semana, concluir todo o processo essa semana, vai ter essa condição de isenção total de corretagem. Então a gente está igualando aí com as corretoras mais baratas que oferecem o pior serviço aí, Clear, no Invest, né? A minha mesma era lá e tal. Então eu vou conseguir a mesma condição para vocês. Agora, tem um pré-requisito básico que é o seguinte, essa isenção, ela é para quem tem menos do que R$50 mil investido, ela a princípio ela é só por 3 meses, tá? Então assim, por enquanto é o que eu consegui lá nesse momento, para quem tem menos de 50 mil. A isenção da corretagem total é 3 meses, daqui 3 meses começa a cobrar o valor de R$4,50 por ordem executada. Então mas agora é o seguinte, é somado
todas as aplicações que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem tesouro direto, se ela tem fundo imobiliário, qualquer coisa, ou ação, o que for, ela tem, somando tudo, deu 50, ela está isenta de corretagem por tempo indeterminado. Se deu menos, ela tem teoricamente, até 3 meses para chegar nos 50, e a condição do momento. Pode ser que depois a gente consiga prorrogar isso, consiga outras situações melhores e tal, mas nesse momento é isso que a gente tem, essa isenção total. Uma outra vantagem que a gente tem, que é necessário também para isso, o que acontece? É a questão do aluguel de ações, que é um ganho extra, que você não tem nada a perder, e as ações têm que estar disponíveis para alugar. Isso aí a gente faz, é muito simples de fazer lá, diferente de outros bancos, que eu lembro que quando eu era da Easy Invest, eu tinha que ficar acompanhando, você tinha que marcar cada ação que você ia disponibilizar para alugar, para deixar a carteira remunerada. Ou seja, é um ganho extra que você vai ter sem ter risco, porque suas ações vão ser alugadas e você não vai perder nada com isso e vai estar ganhando um dinheirinho extra lá. Tá? Essa é a condição. Obviamente, nessa operação, todos os bancos cobram um percentual do que você ganha. O dinheiro já cai descontado na sua conta. Igual hoje mesmo caiu o meu da Petrobras, até fazer um print depois para mandar, né, postar lá também. Acho que era, sei lá, era merreca, né, gente? Era R$8. Aí tem lá, cobrou acho que R$3 ou R$4 lá, cobra um percentual do valor que você receberia. Então eu recebi líquido na conta, acho que R$4. Né? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Basicamente é esse, que todas as corretoras têm esse custo. Nenhuma isenta isso aí, porque é impossível isentar, porque essa questão de aluguel de ações, gente, é um trabalho que vocês não têm ideia do que é, porque é um mercado não organizado. Então, assim, não é igual uma ordem que você vai lá no coisa e coloca, não. Cada aluguel de ação ele é feito individualmente. Então, por isso as corretoras cobram, né? Não existe almoço grátis no mercado, não tem isso. Tá? Então, basicamente é esse o programa. Quem se interessar por isso, então, seu programa de acompanhamento ele vai ser individualizado. A gente vai marcar uma sessão para poder entender a carteira, né? Se basicamente vocês passarem, quem se interessar pelo programa, se já investe, ou para quem está começando, são situações diferentes. Mas para quem já investe, passar a carteira e ver o que a pessoa quer adequar. Tá? Então a gente não vai induzir ninguém a mudar a posição que não queira, nada. A gente vai passar uma orientação básica e principalmente, gente, focados nos novos aportes. A essência do programa principal, a pessoa, se ela estiver errando, ela tentar corrigir o foco daqui para frente. E a gente vai tentar minimizar o que está para trás. Mas até o para trás é muito cuidadoso para a gente poder mexer, para ninguém ter que pagar imposto desnecessário. Então a gente, essa é uma visão bem consciente. Tá? Ao contrário do que eu vejo muita gente fazendo, e fica uma geração de carteira, paga imposto para lá, vende para cá, faz aquilo. Não, vamos fazer de uma forma que não paga imposto. Então, se você vende até 20 mil no mês, você é isento do imposto. Então, a gente tem que usar os benefícios que existem no mercado, para a gente não ter nenhum tipo de custo extra, nenhum tipo de problema com esse tipo de mudança que se for necessário de alguém fazer. Então, voltou, deu uma falhada aqui. É um processo super simples, que é fazer a migração da carteira. Então a pessoa vai lá, o primeiro passo é abrir a conta lá, que no caso tem que ser através desse link que eu passo aqui, para quem quiser me chama no privado aqui depois, eu vou mandar o link. A pessoa abre lá a conta lá no aplicativo do BTG, cadastra lá, é super fácil de cadastrar lá, não tem segredo nenhum. Você abre a conta, sem custo, igual eu falei, e aí depois a gente faz a migração. A migração é só pedir a portabilidade lá. No caso no Invest que eu fiz agora, que é o do Nubank, tem lá, eu mostro o passo a passo, né, quem for fazer, você clica lá, tem o lugar certo de clicar, você confirma, põe os dados da conta nova, e aí você transfere para lá. E aí, gente, essa assessoria, igual eu falei, ela é contínua. Então a gente faz no começo esse encontro, orienta essa base da carteira para quem precisar, e aí a gente vai orientando o processo ao longo do tempo. Então, assim, vou fazer um aporte agora, a pessoa vamos supor que ela vai aportar mensalmente. Quais as ações, onde que eu posso investir e tal. Então a gente troca uma ideia a respeito disso, do que estiver acontecendo no mercado naquele momento, para poder dar esse direcionamento, para justamente evitar essas pessoas que fizeram a mentoria e ficaram órfãos depois, né? E se perderam no mercado depois. Porque é um projeto que a gente tem que fazer para acompanhar ele ao longo do tempo. Então, assim, para você ter sucesso, você tem que fazer aquilo ali todo mês. E aí você vai colhendo os frutos daquilo ali, dali para frente. Tá? Então a gente vai ver essas métricas que a gente vai acompanhando, se o seu projeto está dando certo, se você está tendo sucesso. A métrica principal não vai ser o crescimento do seu patrimônio imediato, muito pelo contrário. Se a gente der sorte de começar no mercado e ele não sair do lugar, gente, ou cair um pouco, é o melhor dos mundos para a gente, porque a gente consegue comprar mais ações gastando menos dinheiro. Essa é a lógica do começo da operação. Com o tempo, gente, inevitavelmente o patrimônio vai crescer, isso aí é fato, porque as ações vão seguir o lucro das empresas, como sempre aconteceu no mercado há mais de 250 anos. Então essa é a base do que acontece, porque os lucros das empresas, porque senão, gente, se a ação não sair do lugar, o que a empresa vai te pagar de dividendo ali
você vai pagar a ação. Então isso é interessante observar, porque eu tenho ações aqui na minha carteira que elas já foram pagas assim, quase 50% do valor, algumas 40%, a Braskem mesmo agora, o dividendo dela dá mais de quase 35%, só esse dividendo, do valor que custou minhas ações. Ou seja, as ações custaram R$22. Ela vai pagar de dividendo agora R$7,50, só fazer a conta aí, quanto que dá, ou seja, 35% do valor que eu gastei para investir, né, que eu investi nessa ação, ela já vai retornar dividendo agora, então é mais ou menos assim que funciona. Então basicamente, aí depois disso a gente vai acompanhando cada aporte mensal, tá? Cada um dos coisas, se tiver dúvida, em outras aplicações também, isso é para esse programa, e outras também. Então, tipo assim, pessoal, questão de renda fixa, eu quero deixar um tanto de dinheiro na renda fixa aqui, quais as melhores opções do momento, a gente vai ter acesso, a gente vai ter uma assessoria de um banco realmente diferenciada em relação à média do mercado que está disponível nos outros bancos, né? Que é o exemplo dessa cliente que eu atendi hoje, que ela estava, além da poupança, que eu comentei, da caderneta de poupança, ela tinha também um CDB. O CDB dela rende 75%, se eu não me engano, do CDI. Tá? Um CDB básico do básico lá, que, né, não rende praticamente nada. Qualquer CDBzinho hoje rende 100%. Né? O básico aí dos CDBs de pós-fixados que eu estou comentando. Tá certo? Então, a ideia é essa. Aí, quem alguma dúvida, gente, alguma questão? Eu vi que tinha mais uma pergunta aqui que passou batido. Essas apostas, deixa eu ver o que passou aqui. Tinha uma dúvida aqui, qual parâmetro que eu utilizo para ver se a empresa está no momento descontado. Sei que é mais complexo, mas se indica algum. O parâmetro mais básico que eu conheço de todos é a questão de ver a análise do preço do patrimônio da empresa. Então, assim, empresas que estão sendo negociadas abaixo do valor patrimonial, a gente deve analisar. Algumas estão abaixo porque tem tanta dívida e a empresa está mesmo quebrando, então ela não vale nada mesmo não. Mas agora existem ótimas empresas com lucros crescentes, consistentes, estão sendo negociadas a valor abaixo do valor patrimonial. Então esse é o básico do básico aí, o indicador, que é o P/VP, tá, Robson? Essa é a base aí. Depois eu te passo mais detalhes. Essas apostas que a maioria faz são pelo valor das ações também. Sim. Então ele está comentando aqui que ele comprou a ação que estava barata, né? Aparentemente barata, mas a empresa era ruim. Acho que é isso que é a pergunta aqui, né? Que é o comentário aqui. Então é isso mesmo, tá, gente? A gente tem que saber filtrar qual será, qual empresa realmente está barata, né? Assim, que está descontada de verdade, a empresa é boa, não adianta a gente investir em empresa ruim, ou empresas que realmente estão mal mesmo, que vão piorar mesmo. Tá? Então a pergunta do Gabriel aqui, se eu vou ajudar. A ideia nesse começo, Gabriel, sim, que eu vou ajudar pessoalmente, tá? Assim, cada pessoa a gente vai conversar e eu vou, né, pegar essa estrutura da carteira, a pessoa me passa os dados, quais os objetivos, a gente troca uma ideia, aí eu monto um programa, né, assim, eu passo uma análise dessa situação, né, de como é que ela está, e aí a gente vai direcionando a carteira e vai acompanhando ao longo do tempo. Tá certo? Então essa é a base. Então, para a gente poder começar essa assessoria, basicamente é a questão da abertura da conta lá, igual eu comentei, sem custo, e depois é só fazer a transferência, a portabilidade, né, gente? Hoje não tem custo nenhum também, você traz os investimentos para o BTG, atingindo esses pré-requisitos que eu comentei, você tem a isenção total e a gente vai montando esse projeto junto aí ao longo do tempo, aí a gente vai conversando e vamos nessa caminhada crescente aí. Mais alguma dúvida, gente? Você está perguntando a respeito de quais empresas. Então, essas empresas boas aí que a gente tem para a gente poder investir, a gente tem que focar muito no que está esquecido, no que ninguém está querendo investir nesse momento, né? Então, são ações que é justamente, tipo, por exemplo, um exemplo básico é a Itaúsa. Né? Assim, todo mundo fala mal, porque ela paga 2 centavos de dividendo, que não sei o que não tem paciência, que não sai do lugar, que a ação só cai há 2 anos e tal, entendeu? É uma empresa excelente, o lucro está lá dentro dela, em algum momento isso aí vai voltar para quem é sócio, é um exemplo. Tá? A dúvida do Robson também se acima. Não, Robson, não, é prazo indeterminado. Tá? O único requisito do acima de 50 mil é manter as ações com a custódia disponível para alugar, o que é só a vantagem, né? Você vai receber uma renda extra pelo aluguel. Tá? Enquanto suas ações estiverem disponíveis para aluguel, você tem isenção total de corretagem, valor acima de 50 mil. Tá? Não vai ser cobrado nada além disso aí. Tá certo? Isso aí é tranquilo. Mais alguma dúvida, gente? Alguma questão que vocês queiram saber aqui? Qualquer coisa também eu vou estar disponível lá no direct, né? Depois que a gente começar
esse programa a gente vai marcar vários encontros, assim, para quem tiver disponibilidade, quiser também saber, a gente vai montando os encontros, a gente vai trocando ideia, tá? Não tem compromisso, ninguém tem obrigação, eu tenho que estar aqui tal dia, tal hora, não existe isso. Eu acho que assim, ninguém deveria ser mais interessado em aprender isso do que você mesmo, né? Porque é o seu dinheiro que está em jogo, é o seu futuro que está em jogo, né? Então assim, se você está delegando isso para um terceiro e está jogando lá na mão de um fundo que você não conhece, que você não sabe como é gerido, né? Sai espalhando seu dinheiro em qualquer lugar e tudo, quem tá perdendo, desculpa, travou, né? Ah, sim, claro. A portabilidade conta, tá? Eu trouxe o dinheiro de outra corretora, tá valendo, tá? É exatamente isso. Tanto faz da onde vier o dinheiro, assim, né? Tanto faz aporte novo ou trazendo, né? O ideal é até que migre. O meu mesmo eu migrei tudo, né? E tô achando muito melhor. Hoje mesmo eu postei até um stories aí falando justamente isso. De manhã, por exemplo, eu olhei, né? Foi curiosidade, eu entrei na outra corretora e não estava funcionando o home broker, né? Não que não possa ter problema aqui também, tá, gente? Nada é perfeito também não, mas aqui estava funcionando. Eu acho que a chance da gente ter problema aqui é muito menor do que lá. Tá? Essa aí é só porque se não fosse por isso, ele não seria o maior banco da América Latina, tá? É lógico que eu tô puxando a sardinha, né, gente? Nesse ponto eu tenho que defender o peixe, mas realmente quem entrar vai ver. E assim, não tem compromisso nenhum, tá, gente? Se você não estiver satisfeito, não estiver gostando depois, ver que não é bom, tá? Você não vai ter custo. Você, não quero, não tô gostando, vou sair fora, vou para outra corretora, vou investir de outro jeito, é livre, é uma possibilidade que eu estou oferecendo aqui, para uma parte, tá? Não precisa vender nada, comprar nada, é uma coisa assim, bem realista, bem sensata, essa a ideia, tá? É vender realidade, tá, gente? Eu sei que realidade é uma coisa que a gente não vende, né? Porque assim, as pessoas desanimam, quando você fala real, o povo gosta do sonho, né? Se eu tivesse aqui prometendo uma mágica de todo mundo ficar rico amanhã, né? Quais os números vão sair na Mega Sena da virada aí no final do ano? Eu sei que essa live ia ter 5 mil pessoas, 100 mil pessoas aqui agora, né? Então, assim, não é isso. A gente está vendendo um programa, um projeto, né? Uma coisa que é para longo prazo. Aí é a realidade, cada um vai investir um pouquinho ao longo de muito tempo e tal. Então, isso aí não é tão sexy, né? Não é tão atrativo aí. Tá certo, gente? Mais alguma dúvida aí? Alguma coisinha que vocês queiram saber? Alguma coisinha? Tranquilo? Tá, gente? Então vocês ficam à vontade, tá? Quem achou que isso faz sentido, quem achar que não é o momento, não tiver confiança, não tiver coisa, não tem problema. Mas quem achar que é interessante, tudo, me chama no privado aqui depois, que aí eu passo o link. Qualquer dúvida a gente esclarece por lá também. E a gente vai mantendo contato aí. Tranquilo? Mais uma coisinha? Então tá certo, gente. Vamos encerrar aqui. Obrigado a todos que compareceram. Obrigado a todo mundo aí mesmo. E quem tiver interesse é só chamar lá, a gente continua lá. Tá certo? Boa noite para vocês aí. Um abraço. Até a próxima, gente.